x, onde A e B são números reais. Sabendo que f de 4 é igual a 2. Muito bem. Então, ele está dando para nós aqui uma informação e está pedindo umas outras informações que parecem não ter nada a ver, né? Uhum. Qual que é a função quando o x é 3 e qual que é a função quando o x é 5, e depois você pega, soma essas respostas e encontra quando é a soma das respostas. Então, nós vamos ter que usar isso e isso para começar o problema. Muito bem. O que a gente consegue tirar dessas informações? Bem pouca coisa. Por exemplo, isso aqui pode ser escrito da seguinte forma: f de x igual a y. Ou seja, o número que está dentro do f é o x e o número que está fora é o y. Sendo Certo. assim, o x é 4 e a f de x ou y, que seja, é 2. Beleza? Uhum. Tá. Então a gente pode vir para cá e fazer o seguinte: no lugar do f de x a gente coloca o 2, no lugar do x a gente coloca o 4. Certo? Certo, certo. Então eu só fiz as substituições do que me era possível fazer. Muito bem. Muito bem. Acontece que eu não preciso exatamente da f de 4, né? Eu preciso saber f de 3 e f de 5. Mas eu posso tentar obter, eu posso tentar escrever o que dá para escrever da f de 3 e da f de 5. Por exemplo, a f de 3 vai ser 3x mais b. Ou melhor, 3a mais b. Aqui é a, desculpa, falei bosta. Isso que você estava se confundindo, né? O valor do x, que é 4, beleza? Então, Certo. por isso que ficou 4a. Então, aqui vai ficar pela mesma lógica 3a mais b. E na f de 5, pela mesma lógica, 5a mais b. Certo? Certo. Eu só substituí, eu não sei quem é A, não sei quem é B. É o que eu tenho por hora. O problema me pede a soma do f de 3 com o f de 5. É isso que está no enunciado ali. Eu acabei de encontrar que o f de 3 ele é 3a mais b, certo? Uhum. E o f de 5 é 5a mais b, beleza. E eu não sei quem é isso. Mas eu sei somar A com A e B com B. Então eu consigo dizer que esse negócio é 8A mais 2B. Né? Juntei esse com esse e esse com esse. Sim, Tá. compreendo. Por que isso aqui é legal? Porque isso aqui é um múltiplo disso. Né? Aham. Veja, 4A mais B, se tu multiplicar por 2, não vai virar 8A mais 2B? Sim, sim, com Isso. certeza. Então, olha só que louco. Beleza, tá aqui. Então agora eu vou multiplicar tudo isso por 2. Vamos colocar assim, mas, né? Então significa que 4, já que eu estou multiplicando todo mundo por 2, multiplico o cara do outro lado também. É 8A mais 2B. Certo? Uhum. Portanto, eu sei que quem está aqui dentro da função, que era o f de 3 mais o f de 5 que o enunciado pediu, lembra? Sim, é o f de 4 no caso, né? É exatamente o f de 4. Muito bem, Entendi. muito bem. E o enunciado disse para nós quem que é o f de 4. O f de 4 é 2. Até usei essa informação agora há pouco, né? Então a resposta do problema é 2. Beleza? Aham, entendi. Faltou você saber das suas limitações, né? O que acontece às vezes? Quando a gente está resolvendo um problema de matemática, a gente acha que vai dar para encontrar o valor de todas as coisas. Tipo, daria para encontrar o valor de A, de B, etc. Ou do f de 3, do f de 5, mas não dá. Não Uhum, sei quem é f de 3, não sei quem é f de 5, não sei nada. Mas eu consegui manipular eles de alguma forma que chegou em algo que eu sabia. entendi. Então a ideia é essa. Pegou a ideia? Peguei, peguei. Tipo assim, olhando você fazer parece ser muito simples, mas na hora, assim, eu não pensaria nisso.
Gosto dessa humildade. Então, o que que eu vou fazer? O que eu vou fazer é o que eu faço com todos os meus amigos, com todos os meus alunos. Ah, eu vou pegar um problema parecido e vou pedir para você resolver. O problema vai ser praticamente a mesma coisa, só que vai ser com números diferentes, é claro. Aham. Beleza? Sim. Daí você desenvolve ele, faça como se você estivesse fazendo com uma prova, ou para deixar anotado aí nas suas anotações para estudar depois, e me manda, tá bom? Tá bom. Tá bom. Tá. Muito bem. Então, ó, se liga. Eu acho que a gente resolve. Você resolve, né? Eu vou pegar, vou mandar o que eu fiz também, para você não ficar aí solto, né? Uhum. Sem nada. Deixa eu enviar. É. Tô já achando que essa merda não vai funcionar, essa conta. A gente pede pro chat GPT criar conta, ele cria a conta tudo errado. Nossa, é, inteligência artificial Que né, saco. tem uns defeitos ainda. Porque ele não consegue criar uma coisa que seja múltipla, como foi o caso aqui. Aham. Que bosta. Tá, mas eu vou colocar uma condição a mais aqui para para você conseguir fazer, tá bom? Tá. A condição extra que a gente tem aqui é que f de zero é igual a 1, beleza? Uhum. Essa é a condição extra. Então, com isso, dá para resolver. Deixa eu te mandar aqui. Opa, não salvei. Deixa eu salvar agora. Chegou aqui pra mim. Não tenha pressa, tá? E é importante que você consiga fazer sem ficar me pedindo muitas ajudas. Tá bom. Então, caso você ache que precisa de ajuda e tal, não se preocupa. Você faz do seu jeito, faz até onde você consegue, e depois eu termino se você não conseguir, tá bom? Não, fechou. Mas Vou fazer escreva aqui. de novo como se estivesse escrevendo para uma prova. Certo.
Cara, eu parei no final aqui, eu não consegui fazer mais, não. Manda aí, então. Pra eu te mandar a foto? Isso aí. Ih. Vamos ver. Nossa, tô meio velho. Tá muito clarinho pra ver. Vamos ver aqui. Tá, você jogou. Parari, parará, seu problema é o B, certo? Isso. Ou melhor, o A e o B. Você só tem uma equação. Se você soubesse o valor do B, você encontraria o valor do A, estaria resolvido o problema. Ou o contrário, né? Uhum. Por isso que eu dei essa informação aqui. F de Travou aqui. zero? O que que é o F de zero? O F de zero é sempre o valor do B, né? Por quê? Porque o B é o coeficiente linear.
Ou seja, o valor onde a reta cruza o eixo Y. Uhum. Isso vai sempre acontecer justamente em x igual a zero. Porque x igual a zero é o eixo Y, certo? Certo, certo. Então, eu vou dar uma ilustrada aqui no que eu tô falando, que o bagulho bugou. Pronto. Tá acontecendo, cara. Agora sim. Ó, mano, o que acontece é o seguinte, né? Tem aqui o eixo, beleza? Uhum. Aqui tá o x0, que é justamente o eixo, né? Às vezes a gente se confunde porque é no eixo, mas aqui é o 1, aqui é o 2, aqui é o 3. Qualquer ponto aqui vai ter como coordenada x o 3, certo? Então, pela Certo, mesma lógica, qualquer ponto aqui vai ter como coordenada x o 0. E a gente certo. aprendeu lá na teoria dessa matéria aqui, lá no ensino médio, que o valor do B é justamente onde cruza o eixo Y, quando o x é zero, porque é meio óbvio, né? Coloque zero aqui para ver o que acontece, né, no lugar do x. Então não vai dar que o f de zero é igual a só o B, que o Uhum. A vai desaparecer, porque multiplica por zero, certo? Sim, Então faz nessa sentido. brincadeira a gente descobre que o B é um. Então é uma coisa, tipo, um tantinho básica aí de retas, tá? Tem que ficar esperto. Tá. Então ache o... Bem, ache o que pede aí, beleza? Agora que eu já te contei essa história toda. É dois, né? O que que é 2? O A. Não, mas o Ah, da sim, pequena eu exatamente. confundi. O A é 2. Muito bem. Muito bem. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Por hora tá bom. Vamos para a próxima. Vou pegar aqui. Vamos ficar esperto aí com reta que, ó, é a coisa que com certeza mais cai em prova, hein? Pois De é. longe, de longe, de longe, de longe. Muito mais cai. Porque vai cair não só em matemática pra caramba, como em física também. Em química, às vezes. Então vamos para esta. Deixa eu colar ali na minha tela. Bem, tá dando umas informações. Para que o número de pessoas, para que número de pessoas é indiferente o salão a ser escolhido pelo centro acadêmico? Muito bem. Para que número? Bem, isso tem a ver com a quantidade de ah, quantidade de custo, certo? Isso que eu queria dizer, quantidade de custo. Uhum. Então, se você ler o enunciado aqui, você vê que os salões têm um custo. Claro que a gente quer o custo mais barato. Só que isso depende da quantidade de pessoas. Mas como os custos também dependem da quantidade de pessoas, né? Óbvio, vai existir uma quantidade de pessoas específica que o custo é o mesmo para os dois salões, Sim. ok? Então, para isso, você precisa criar a equação do custo do salão A e do custo do salão B. É muito fácil criar a equação, tem que ser, pelo menos. Veja, ele está dizendo aqui que é uma situação de reta, né? Porque é um valor constante que aumenta a cada pessoa. É sempre, pelo menos no primeiro salão ali, mais 5 por pessoa. Você paga 1.000 fixo, mais 5 por pessoa. Uhum. Então, o custo do A vai ser o quê? Vai ser o 1.000 fixo, mais 5 por pessoa. Se cada pessoa, se a quantidade de pessoas for o valor do X, então essa é a equação do custo, entendeu? Sim. Agora você pode fazer o mesmo para o salão B e, preste atenção agora, como a gente está querendo
indiferente, a indiferença aqui seria quando tem o mesmo custo para os dois. Né? Qual é a quantidade de pessoas que vai dar o mesmo custo nos dois salões? Ou seja, custos iguais. Percebe? Uhum. Em outras palavras, você vai criar a equação e vai igualar as equações para descobrir então qual é a quantidade X de pessoas que vai causar o mesmo custo, custo igual. Ok? Ah, entendi. Então vai lá. Te Deixa dei eu a ver dica assim. agora. Força. Cento e sessenta. Poxa, você foi rápido, hein? Foi rápido? 160. É. Top. Isso aí. Agora vamos para B. Represente graficamente, em um mesmo par de eixos, cada uma das funções que expressa o preço de cada salão em função do número de pessoas que irá à festa. O salão deve ser escolhido caso o número de pessoas presentes na festa seja maior do que o número obtido no item A. Para isso a gente precisa fazer o gráfico. Como é que a gente vai fazer o gráfico? Com as equações. Então, por exemplo, eu vou fazer o gráfico da primeira. O eixo vertical é o eixo do custo. E o eixo horizontal é o eixo da quantidade de pessoas. Quando você tem 0 pessoas, são 1.000. 1.000 de custo. E o valor só vai aumentando ao passo. Deixa eu jogar mais para cá. O valor só vai aumentando ao passo que tem mais pessoas, né? Uhum. Por exemplo, se eu pegar 10 pessoas, vai ficar com 1.050. Concorda comigo? No meu caso? Sim, concordo. O problema é que a coisa começa a acontecer assim, de modo geral, como você achou ali no 160. Então eu vou jogar 100. Ou melhor, eu vou jogar 160 de uma vez. Por quê? Porque 160 vai ser um ponto que eu sei que vai ter a interseção das duas retas, entendeu? Sim, sim, Foi o entendo. que você encontrou. Já que as retas representam as equações, então vai ter que ter interseção. Se eu colocar 160 vezes 5, dá 400, né? Não, Uhum. 160 vezes 5 não dá 400, porra. Dá 800. Isso, Ah, isso, isso. daí vai ficar 1.800. Então, eu acredito que o 1.800 seja por aqui no gráfico. Então, essa é a reta que representa o custo A. Eu preciso de 2 pontos para criar uma reta, certo? Um Aham. ponto eu tirei com o B, já te expliquei a questão do B, né? O número sozinho é onde cruza o eixo Y. E esse ponto aqui eu tirei jogando o valor 160. Eu descobri que o custo ali, que é o mesmo para os dois, é de R$ 1.800, tá? Tá. Você sabe que isso também vai acontecer com a sua reta. Então agora eu quero que você faça essa representação gráfica aí, bem bonitinha, e me manda. Quando eu digo bem bonitinho, eu não quero um desenho pequeno. Eu quero um desenho que ocupe a folha toda, beleza? Tá bom, Então, peraí. Só pegar uma réguinha ali. isso, sem rabisqueira, show de bola.
Pronto. Você é rápido, hein? Legal. As retas são isso mesmo. Então a gente percebeu que o seu salão ali, apesar de ele começar mais barato, quanto mais pessoas vão tendo, mais caro ele vai ficando. Porque por pessoa ele é o dobro do preço, né? Entende o que Sim, eu quero sim. dizer? Portanto, em outras palavras, ele pergunta ali: que salão deve ser escolhido caso o número de pessoas presentes na festa seja maior do que o obtido no item A, ou seja, maior que 160? É melhor que seja o meu, porque o meu é mais barato para mais pessoas, certo? Uhum. Então, essa é a interpretação. Tranquilo? Sim. Por que que você não conseguiu fazer, então? Pois é, o que eu te falei, tipo, quando tem alguém pra me induzir a pensar, fica muito mais fácil, mas quando eu vou pensar por conta própria, eu. Entendi. Bem, vamos ver se eu posso te induzir menos dessa vez. Um fazendeiro repartiu todos os seus cavalos entre seus 5 filhos, começando pelo mais velho até chegar ao caçula, de tal modo que cada um deles deu a metade mais um dos cavalos que tinha no momento. E que a cada um deles deu a metade mais um dos cavalos que tinha no momento. Tá, ele deu metade, por exemplo, o mais velho. Ah, Daí o que sobrou, ele deu metade mais um pro segundo. Depois metade mais um terceiro. Assim vai, né? É isso que está acontecendo. Entende? Tipo, ó, interpretação de português aqui, ó. Todos os podem ter 5 filhos. Então ele pegou o filho mais velho e deu metade dos cavalos. Beleza? Sim, Então digamos que ele tivesse 20 cavalos. Ele deu metade pro mais velho, deu 10. certo. Certo? Muito bem. Daí quando chegou o segundo, deu 10 mais um, no caso, né? Então deu 11. Sobrou 9 cavalos. Daí ele deu pro quarto filho lá, o segundo mais velho. Ele deu metade de 9 mais um. Tá, eu peguei um número meio ruim porque é ímpar, né? Mas essa é a lógica. Ele vai dar menos cavalos, ele vai dar uns 4 cavalos. Depois vai sobrar 4 cavalos, então vai dar 2 pro próximo filho. Depois vai sobrar mais um cavalo só, vai dar meio cavalo pro outro filho. E assim vai. Tu entende o que eu quero dizer? Ele vai dando cada vez menos para cada filho. Beleza? Aham. Tá. Então, a questão é que depois do último filho, vão ter 0 cavalos para ele, né? Então, quanto que tinha antes da divisão para o quinto filho? Né? Vamos pensar assim. A quantidade de cavalos que tinha para o quinto filho é, é a quantidade do quinto filho. Né? Pensa comigo assim. Como é que eu posso explicar isso? Vamos pensar no último filho, que vai sobrar 0 cavalos, beleza? Certo. Então, essa é a quantidade de cavalos do quinto filho. Muito bem. Agora, entendendo que não vai sobrar nenhum cavalo depois de dar para o quinto filho, a gente sabe que a resposta da conta que eu vou colocar aqui é 0. A ideia é essa, certo? Aham. Muito bem. Quanto que eu vou dar pro filho? Quantos cavalos eu vou dar pro filho? Eu vou dar a quantidade que ele tem ali, dividido por 2, por causa da metade que ele citou, certo? Uhum. Menos um. Isso aqui tem que dar 0. Entendeu? A ideia é que. ah, Como é que eu posso explicar? Isso aqui tá muito claro na minha cabeça, mas falar isso aqui é meio esquisito. É que. Pensa comigo aqui, cara. Não vai sobrar nenhum cavalo com o cara. Então vamos supor assim, ó, vamos pensar. Ele tinha uma quantidade de cavalos. Eu vou dar. Eu tenho aqui a quantidade de cavalos para dar pro meu quinto filho. Beleza? Estou chamando Tá. essa quantidade de X5. O que que a conta manda fazer?
ela manda pegar essa quantidade de cavalos que tu tem, dividir por 2 Tá. e mais um ainda, certo? Sim. Mas você colocou menos um, é mais um, no Porque caso. eu estou subtraindo os cavalos do cara, do dono dos Ah, cavalos, tá, tá. entendeu? Entendi, entendi. Entendeu? Então vamos lá, o dono do cavalo tinha essa quantidade aqui. Quando chegou lá na hora de dar para o quinto filho, o que que o dono do cavalo faz? Ele pega a quantidade de cavalos que ele tem, divide por 2 e tira um ainda, para dar pro Uhum, filho, certo? Ele vai dar pro certo. filho isso. Metade da quantidade de cavalos que ele tem, menos um. Só que a gente entendeu que depois do quinto filho não vai mais ter cavalo. Então vai sobrar 0 cavalos. Sacou? Sim, sim. Isso. Mais claro. Então, nessa lógica aqui, a gente consegue encontrar qual é a quantidade de cavalos ali do quinto filho. Beleza? Ah, entendi. E assim vai. Porra, difícil esse. Bem, só começou, mano. A gente vai ter que fazer até o primeiro, né? Para encontrar a quantidade total de cavalos, né? Eu vou fazer esse X aqui. Ah, não, eu não, né? Encontra aí o valor de X5 e me fala quanto dá. Isole o X5, né? Tá. Esse 2 eu não posso passar multiplicando lá, tipo, passar esse 2 pro outro lado, né? Se você deixar tudo sobre 2, sim, né? Tem que fazer continha de fração. Agora, se você não é muito bom de conta de fração, tá na hora de ser. É só você lembrar que isso aqui pode ser escrito como isso, certo? Sim. Eu acho que facilita um pouco a vida. Você só pode passar multiplicando ou dividindo Quando todos os algo que está termos são. multiplicando ou Ah, dividindo todos os termos, ah, exatamente. tá. É Então agora, verdade. por exemplo, se você passa esse cara para outro lado, o 2 vai estar dividindo todos os termos do lado esquerdo. Aí tu consegue passar o 2 para o outro lado. Entendi. É, tinha 4 cavalos. 4? É. Acho que não, cara. Fez a Não? conta errado. Ó, a gente consegue escrever isso aqui como 2x5 menos x5 sobre 2 igual a 1. O 2 passa para o outro lado. Isso aqui subtrai 2x5 menos 1x5 fica x5. 2 foi para o outro lado, 2. Ah. Mas então, tipo, eu não teria que multiplicar o menos um por 2 também, pra, tipo, pra ele ficar sobre 2 e aí sim eu passar o 2 pro outro lado? Porque eu Não. pensei assim. Se tu fizesse isso, continuaria dando 2 a resposta. Se tu fizesse, transformasse isso aqui em 2 sobre 2, continuaria dando 2 a resposta. Ah, é verdade. Entendi. Tá. Agora você vai fazer a mesma lógica para o caso do penúltimo filho, do segundo caçula lá. Pela mesma lógica, a quantidade de cavalo que ele tem
menos a quantidade que ele vai dar pro penúltimo filho, que é sempre a metade do que ele tem mais um, certo? Uhum. Vai ser a quantidade de cavalos que ele tem no momento, que é dois. Ah, tá. E eu faço isso até chegar no X1. Exatamente. Então agora é com você, beleza? Tá, Mas ó, não pode mais errar essas matemáticas básicas, de isolar número e tal, beleza? tá certo.
Eu fiz aqui, aí o x4 deu 3, o x3 deu 4. Então poderia concluir que vai. X4 deu 3? Não? Não. Ô, louco. O que eu fiz? O mesmo erro de antes. Deixa eu ver aqui. Ah, é 6, é 6. Verdade. Achou o errinho? Sim, é 6. Pera aí. Sim, exatamente. Vou fazer o X aqui 4 agora. é 6. E agora é só você seguir a mesma lógica. Mas tenta seguir certo, hein, mano. Pois é, tô vacilando. Vai lá. Até o último você aprende a fazer isso aí sem errar, com certeza. Vai lá.
Eu descobri o X3 aqui e o X2 também, mas eu percebi que não precisaria fazer, né? Porque se é a metade de menos um, aí seria tipo, se o X3 deu 14, X2 seria 14 mais 15 mais 16, né? Que é 15 mais um. Uhum, isso dá quanto? O quê? Dá, Essa conta que você falou? 14 mais 15 mais um. dá 30? Muito bem, o X2 é 30. Você acabou de fazer a conta que você tinha que fazer, só que fez de cabeça. Pois é. Agora tem que fazer. Mas, man, eu preciso que você saiba fazer essas continhas de isolar X. Isso é uma das partes mais importantes da matemática. Você não pode chegar numa prova de vestibular sem isso, entendeu? Não, com certeza. Então, É tenta mais que chegar aí. questão da fração mesmo que eu fiquei confuso de. Que eu tinha esquecido que tinha que era todos os termos que tinha que estar. Acho que é uma falha em matemática básica mesmo. Ah, quem que é o X1? Quem que é a quantidade de cavalos que tem, então, total? É. 60, certo? Não. Pela mesma 62? lógica lá, você vai. Você disse que era 14 mais 15 mais um. Então vai ser 30 mais 31 mais um. Ah, é. 62. Ah, que vacilo, hein, man? E aí, cara, falando nisso, eu tenho uma questão para lhe dizer. Você marcou comigo toda quarta e quinta, né? Certo. Só que eu tenho agora um podcast na quinta, cara, toda quinta. Então é justamente nesse horário da tua aula. Aham. Teria como ser outro dia da semana, assim, tipo, poderia ser na sexta, ou poderia ser na segunda e quarta. O único dia que eu não posso mesmo é quinta, todos os outros Aham. estão livres pra ti. Pera aí, eu vou só olhar aqui, que tem uma grade de horários à tarde. Mas com certeza dá sim. Só tem que olhar E aqui qual dia também, que tá melhor pra mim. se tu quiseres de manhã, à tarde, também tô livre, tá? Mas Tá, como tu queria à noite, né? Então, o que for melhor pra ti, tá bom? certo. Só essa quinta aí não posso, mas vou te mandar meu horário do jeito que ele tá aqui. Deixa eu tirar esse Joaquim daqui que você. Mas você decide aí. E daí vamos tentar fazer mais duas essa semana também, tá? Fechou. Claro, se tu puderes, né? No caso, eu poderia. Amanhã parece que tu não pode, né? Mas sexta eu poderia, por exemplo. Beleza? Então vê Fechou. aí e me avisa. É, Ah, terça e quarta dá certo pra mim também. dá? Então Dá. tá. Só essa quarta que não dá. É, essa quarta não dá. Aí eu não sei se dá na sexta também, porque Ah, tem que viajar. vai viajar? É, Entendi. É, daí é bad. Ah, bem, se der, tu fala. tá, eu te aviso. Tá, então tá bom. Vamos pra próxima. Deixa eu pegar aqui. Cadê? Cadê tu? Tá aqui. Tá. Ó, me parece que essa segue a mesma lógica da que tu acabaste de fazer. Tem uma sequenciazinha. Dá uma lida aí, vê se tu sabe começar ela. Tá bom. Que agora tu tá mais entendido aí, fez bastante Situado. exercício hoje, né? Então dá uma lida aí, vê se você consegue começar. É coisa que ficar criando equaçãozinha de novo. Então vai lá.
Cara, não consegui não. Eu bolei umas equações aqui, mas eu não sei se estão certas também. Ah, vamos ver. Um grupo de sapinhos vive em uma árvore. O sapinho fica marrom quando está na sombra amarela. E amarelo quando está no sol, tá? Principalmente o número de sapinhos marrons era o dobro do número de sapinhos amarelos. Então, inicialmente, a gente pode dizer que M, que é o número de marrons, é igual a 2 vezes A, que é o número de amarelos, certo? É, sim, isso eu coloquei. Tá. Isso é inicial, né? Vamos colocar assim, inicial. E após mudança. Vai rolar uma mudança, certo? Pelo que eu li. Uhum. É, então, 8 sapinhos marrons foram para o sol e 2 sapinhos amarelos foram para a sombra. Agora a proporção de sapinhos marrons para amarelos é 5 para 4. Então, 8 sapinhos marrons foram para o sol, ou seja, ficaram amarelos. Então, tem M, que é a quantidade de marrons que eu não sei, menos 8. E 2 sapinhos amarelos vão para a sombra, ok? Tá. Então, só estou tirando as informações do enunciado. Então, marrom menos 8, por causa disso aqui. E amarelo menos 2. Daí, a gente pode dizer o seguinte, que marrom, como é que fica? Veja só. Vamos colocar assim, marrom. Marrom menos 8, que é o que eu tenho agora. Estou falando da mudança, tá bom? Ainda dentro da mudança. Tá. Uma equação só para os marrons. Marrom menos 8, mais esses dois que vieram ali dos amarelos. Sacou? Sim. Então, é marrom menos 6. Ou seja, é a quantidade inicial de marrons, M é a quantidade inicial de marrons, beleza? Uhum. É bom deixar claro isso. Que o M é a quantidade inicial de marrons e o A é a quantidade inicial de amarelos. Então eu vou definir isso aqui para tu não se perder o que é cada coisa. Ah, M é a quantidade inicial de marrons e A de amarelos. Então a gente sabia que inicialmente marrons era 2 vezes a quantidade de amarelos. Ocorreu essa mudança aqui de ter menos 8 marrons, dos que já eram marrons, só que 2 amarelos viraram marrom. Então, a quantidade de marrons é M menos 6. A quantidade de marrons agora, né? E de amarelos agora, depois da mudança. Pô, ó. Não era a coisa mais impossível do mundo, hein, tio? Pois é. A menos 2 e veja, isso aqui é a quantidade de amarelos, né? Diminuiu 2. Só que 8 viraram amarelos. 8 marrons viraram amarelos, certo? Uhum. Então vai ficar A mais 6. Então M menos 6 é a quantidade agora de marrons e A mais 6 é a quantidade agora de amarelos. Daí ele fala assim, agora a proporção de sapinhos marrons para amarelos é de 5 quartos. Então agora tem essa quantidade de marrons, agora tem essa quantidade de amarelos. E a gente sabe que essa proporção é igual a 5 quartos. Beleza? Sim. Muito bem. Mas vamos lembrar o seguinte, que M é a quantidade inicial de marrons e A é a quantidade inicial de amarelos. Lá do início a gente sabe que marrons são 2 vezes a quantidade de amarelos. Sendo, a- sendo assim, se marrom é 2 vezes amarelo, tu vai fazer isso aqui. Tu vai trocar isso É, por então, só 2A e vai substituir, né? encontrar o valor do A, beleza? Dica, Certo. multiplicação cruzada, tá? Dica também, parênteses para pegar todo mundo na multiplicação. Que o que tem de aluno que sai do terceiro ano fazendo só pela letra aqui é Aham. absurdo, tá bom? Então vai Não, lá. isso aí tá de boa.
A diferença é 2. Quê? A diferença é 2. Ah, então você achou que M menos A é 2. É. Tá errado. Tá errado? Tá. Calma aí, deixa eu ver se eu errei a conta aqui. Não, Qual que foi o errei. valor de A que você achou? 2. Não, A não é 2, não. A é muito mais que 2. Você substituiu o M aqui por 2A? Substituir. Você errou a conta. Refaça. Tá. Eu passei um sinal negativo, tipo, troquei o sinal. Ah, vacilação, pode crer. É 18, né? Diferença. E A é 18 também. O A é 18. Ah, sim. Tá mutado, eu acho. Mas eu não tô falando nada, eu tô esperando a resposta. Ué, 18. Não? 18 é o valor do A, Então, aí tá pedindo a diferença, certo? certo? Então, aí o M é 18 vezes 2, o número de marrons. Aí 36 menos 18, 18. Ah, o problema tá pedindo qual que é a diferença agora, Ah, não a diferença inicial. tá. Pô, Então, pensei que sim, fosse- quantidade de marrons inicial era 36. pensei Só que que era agora tem menos. 30, Aham. certo? E assim vai, né?
Não tô sabendo onde é que eu substituo A. É nessa última fração aí? Ah, bem, a quantidade de bichinhos, de amarelinhos agora não é A mais 6. Sim. Qual era a quantidade inicial de A? É 16. Não. A quantidade inicial de A era 18, cara. Sim, sim. Então 18 mais 6. É, dá 24. Então 30 menos 24, 6. Ah, tá, era isso. Ó, tem que correr atrás disso aí, mano. Isso aí era conta de menos, hein? Não dá pra ter segredo em conta de menos, não. Isso aqui, pô, bem fácil, né? Bem questão de sétima série, oitava série. Já vi problema mais difícil que esse em prova de gente de sétima série, cara. Pra construir equação e tal. Vamos pra próxima. Não é pra ter medo das questões, não, cara. Tem que pôr a cara e fazer. Certo. Vamos pra 3. Porcentagem. É, aqui me parece ser de novo alguma coisa associada a construir equações. Uma rede corporativa para mercados, uma venda uma máquina fotográfica digital pela seguinte oferta. Leve agora, paga daqui a 3 meses, caso o pagamento seja feito à vista, oferece desconto de 20%. Caso um consumidor prefira aproveitar a oferta, pagando no final do terceiro mês após a compra, a taxa anual de juros simples que estará sendo aplicada no funcionamento é. Ah, tá. Bem, o que acontece é o seguinte, né? Você vai ter um preço se pagar à vista e vai ter outro preço se pagar depois do terceiro mês, certo? Uhum. Muito bem. Que é o preço original, vamos pensar assim. Para facilitar esse cálculo, talvez seja legal você dizer, já que é um cálculo de porcentagem, talvez seja legal você dizer que o preço original era 100, ok? Sim. Muito bem. E também é legal você saber que a equação do juros simples é essa: capital vezes a taxa vezes o tempo. Beleza? Uhum. Então o que ele quer saber é a taxa, ele quer saber o I. Entendido? Sim. E você sabe que, ah, vamos dizer assim, o preço que com desconto lá é 80 e o preço sem o desconto é o 100. Ou seja, se a gente pensar, de certa forma, os juros é 20, né? Uhum. O fato de você estar começando a pagar daqui a 3 meses te faz pagar 20 pontos a mais. Beleza? Tá. Bem, te dei umas dicas. Tenta construir em cima disso, tá bom? Tá bom.
E aí, cara, conseguindo fazer alguma coisa? Tô conseguindo aqui. Pera aí, acho que vai dar certo. Vai lá, vai lá. Quando fizer, manda a fotinha aí, hein? Mas, de novo, faça como se você estivesse fazendo uma prova, pode ser? Tá. Bem, passo a passo, assim, explicando como se fosse para alguém que não sabe nada.
Ai, demorei aqui, mas acho que deu 100%. Você chegou em 100%? É. Exatamente, essa é a resposta. Faltou só interpretar, né? Tipo, o problema. Você talvez não conhecia essa forma, não sei, ela é uma forma muito importante. Não conheço. Daí você tinha que, tipo, reinterpretar o significado das coisas, né? Entender que o valor ali de capital era 20 e que se você tivesse juros no problema, o valor de capital era 80 e que se você tivesse juros no problema seria 20 porque juros é o preço do tempo. Então, você demorou 3 meses para pagar, vai pagar 20 pila a mais. Esse é os juros, entendeu? Uhum. Isso. Show. Ah, cadê tu? Tá aqui. Cara, acho que as questões que tu mandou estão tudo aí, né? Beleza? Sim, Massa tem demais. todas, né? Então, show de bola.